Olá, amigos e amigas, boa tarde para vocês. Vamos começar o TN1 agora, meio-dia em ponto, já com imagens. Coloque essas imagens aí na tela. Você está vendo um cachorro no meio da rua, o carro vem e, de repente, a motociclista é atingida, gente. O carro da frente tentou parar, diminuiu a velocidade e a motociclista que vinha atrás também tentou parar. A gente tem outro ângulo dessa imagem. Pode rodar aí o outro ângulo, ó. A gente vê que vem o ônibus e ela perde o controle e bate no ônibus, cai embaixo do ônibus, não resiste e morre. Percebe que quando o carro da frente diminui a velocidade, ela também diminui. Nesse momento ela perde controle, chega a colocar o pé no chão, mas infelizmente ela cai embaixo desse ônibus. Esse acidente aconteceu na estrada de Capuaba. A Manuela Machado está lá nesse momento e traz mais informações para a gente. Manu, você fez uma reportagem completa, chegou a conversar com pessoas aí no local. O que aconteceu, minha amiga? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Avenida Jerônimo Monteiro, que fica no bairro Taíde, em Vila Velha. Bem pertinho aqui, ó, o Bruno vai mostrar, do Trevo de Capuaba. São duas vias muito movimentadas, muito caminhões, carros, né, de passeio também, motos que circulam por aqui diariamente. E o acidente que envolveu essa jovem de 24 anos aconteceu naquela curva ali, onde passa o veículo agora. Infelizmente, a Tamires dos Reis Souza, tinha 24 anos, morreu logo após essa colisão ao ônibus. Dois vídeos mostram esses dois ângulos diferentes. Um, como você disse, né, o cachorro que invade a pista, um carro acaba diminuindo a velocidade, a Tamires vem logo atrás, acaba perdendo o controle da motocicleta, cai, ela bate na lateral do ônibus, o coletivo acaba arrastando a jovem por alguns metros, o capacete também é jogado aí para o outro lado da pista. Infelizmente, ela perdeu a vida logo depois. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. São quase 8 horas da manhã. O vídeo mostra quando um veículo diminui a velocidade por causa de um cachorro que invade a pista. A vítima vinha na moto atrás, perde o controle do veículo e bate na lateral do ônibus. Tamires dos Reis Souza tinha 24 anos. Segundo testemunhas, morreu logo após a colisão. O acidente aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde, em Vila Velha. A vizinha Elaine estava sem acreditar na morte da amiga. A Tamires era uma vizinha excelente, de família, pessoa, tudo gente boa. E assim, eu tô sem acreditar até agora. Segundo amigos da Tamires, ela morava aqui no bairro Ataíde desde pequena, há muitos anos, e sempre muito querida pelos moradores. E ainda de acordo com amigos também do trabalho, ela era do setor do RH da empresa do próprio pai e seguia para o trabalho. A empresa fica no bairro São Torquato. Familiares de Tamires foram ao local, mas todos estavam bem abalados e não quiseram gravar entrevista. De acordo com a PM, o motorista do ônibus estava dentro de uma viatura e desolado. Rosinaldo é morador antigo de Ataíde. Ele conta que os acidentes acontecem com frequência na via e pede providências quanto à sinalização. Já não é o primeiro nem o segundo acidente que vem acontecendo. Logo em frente aonde tem um acidente agora, uma outra senhora morreu também, acidente de bicicleta. A minha mãe foi atropelada aqui no portão por duas motocicletas. E nós estamos enjoados de pedir uma faixa elevada devido aos acidentes. São muito idosos que atravessam no horário das 17 horas. Ninguém consegue atravessar e muito acidente que vem acontecendo. Acidentes também lembrados por Elaine. Uma senhora já foi atropelada aqui de bicicleta, aqui nesse ferro aqui, faleceu. O irmão do rapaz do açougue também foi atropelado aqui. Hoje foi a Tamires que perdeu a vida. E quem a conhecia lembra de uma mulher bonita, recatada e dedicada ao trabalho e à família. Para quem conheceu ela desde pequena, quem conhece, com certeza, eu tenho certeza que a rua hoje vai estar de luto. Pois é, né? Um luto mesmo aí para a família, amigos. Fica aqui os nossos sentimentos a essa família, né? Essa jovem de 24 anos que infelizmente perdeu a vida. Então, a Polícia Civil informou, né, que a perícia foi acionada às 8h40 da manhã. E o corpo da jovem já está no DML, aguardando aí a liberação para os familiares. Vocês viram na reportagem que o povo também, as pessoas, os moradores reclamam aqui da falta de sinalização na via. Então, a prefeitura, nós solicitamos uma resposta e eles não nos informaram até o momento. George.
Pois é, Manu, a gente também solicitou outras informações, né, para a prefeitura em relação também a animais soltos na pista, né? Se a gente colocar a imagem novamente, isso é muito importante que a gente frise, tinha um cachorro atravessando a pista, parou no meio da pista, esse carro aí, ele diminui a velocidade para não atingir o cachorro, a motociclista que vem logo atrás, ela tenta frear, perde o controle e morre. A Tamires cai embaixo do ônibus. Então, a gente tem que ver dois lados. As pessoas, elas estão reclamando, os moradores reclamando da alta velocidade, mas ao mesmo tempo, a gente tem que ver essa questão dos animais soltos na pista. Hoje foi um cachorro que terminou com a vida da Tamires. A gente já mostrou aqui outros animais, como vacas, cavalos soltos. Será que vai ter essa responsabilização da identificação do proprietário desse animal? Será que esse animal é um animal de rua ou um animal que fugiu de alguma situação? Porque a gente estava até conversando aqui na redação que no início a gente não percebeu essa história do cachorro. Depois de olhar mais certamente, a gente verificou exatamente que o motivo dessa redução foi o cachorro na pista. A gente recebeu uma resposta agora aqui da prefeitura, enquanto isso a gente está vendo essas imagens aí, a prefeitura disse, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, que a sinalização horizontal e vertical em toda a extensão da estrada Jerônimo Monteiro está sendo revitalizada. O processo não foi concluído por causa das chuvas decorrentes dos últimos meses. Então, acho que agora a gente também pediu uma resposta para a Polícia Civil e fomos informados que eles estão verificando a situação. Essa ocorrência ainda está em andamento para saber essa questão do cachorro. Essa questão é muito importante que seja respondida porque causou aí uma tragédia, deixou uma família muito triste hoje e merece exatamente aí uma investigação mais séria desse caso. Manuela Machado, obrigado aí pelas suas informações. Olha, gente, a família carioca que morreu em um acidente na BR-101 em Sooretama está sendo velada em Pedro Canário. A cidade é terra natal de Marcos Santos, que dirigia o veículo. Ele, a esposa e os 4 filhos, entre eles um bebê, também serão enterrados no cemitério municipal. A família veio de Macaé, no Rio de Janeiro, e seguia para Nova Viçosa, na Bahia, onde faria uma surpresa aos parentes. Mas, ao passar em Sooretama, essa tragédia aconteceu, que a gente vem acompanhando desde o fim de semana. O carro bateu de frente com o caminhão. A principal suspeita da polícia é que Marcos tenha cochilado ao volante, uma cena muito triste, assustadora. Os 4 filhos, mais o casal, morreram e esse enterro está previsto para as 4 da tarde. Olha, vamos falar agora de um assunto, né, que durante o ano passado inteiro foi muito falado e que está completando um ano. Era uma segunda-feira de trabalho, quando a repórter Suzy Faria recebeu uma mensagem no celular. O texto dizia: um jovem foi encontrado numa praia de Guarapari com a barriga aberta. Parte do intestino dele ficou na areia da praia. Parecia absurdo, inacreditável essa notícia. Foi preciso um bom trabalho aí de investigação para provar que o caso era verídico. Um ano depois, muitas investigações e algumas interrogações. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que foi a primeira jornalista a noticiar esse caso, né? Inicialmente com algum descrédito, né, Suzy, por muita gente, mas uma semana depois a polícia entrou no caso e o resultado que a gente tem é esse, né? Conta pra gente, Suzy, como é que está a situação agora desse caso barriga aberta. Boa tarde para você, amiga. Boa tarde, Jorge, amigo do TN. Pois é, há um ano atrás eu recebi essa informação de que um jovem teria tido a barriga aberta pela namorada na praia do Ermitão, lá em Guarapari. Nós demos com exclusividade esse assunto que, em primeiro lugar, ninguém acreditou. Todo mundo chamou essa notícia de lenda urbana. Aos poucos, com a investigação que nós fomos fazendo, fomos descobrindo que, na verdade, não era nenhuma lenda, e sim algo que de fato aconteceu. Vídeos da própria prefeitura que administra o parque lá do Ermitão, da praia do Ermitão, mostravam que algo de errado tinha acontecido. A partir dali, partimos para pesquisar tudo o que tinha acontecido. Falamos com muitas pessoas, várias daquelas que tiveram contato direto com o fato e que confirmavam o que aconteceu. Um casal de namorados entrou clandestinamente no parque, foi até essa praia, que fica bem no final, a cerca de 1 quilômetro, 2 mais ou menos,
e lá usaram drogas, beberam, praticaram sexo e no final a menina chamada Lívia Lima Simões Pereira, à época com 20 anos de idade, teria comentado com o namorado que o sonho dela era ser cirurgiã. O namorado, o rapaz conhecido como Gabriel Pertesguil, também de 20 anos de idade, chegou a resistir a uma tentativa da jovem de abrir a barriga dele. E ficaram ali mais ou menos até 6 horas da manhã. Os pais da menina, da Lívia, tentaram achar a garota durante toda a noite, mas não conseguiram, só conseguiram isso de madrugada. O rapaz, sem o intestino que ficou ainda jogado na areia, foi socorrido e trazido aqui para Vitória, onde passou por cirurgias para tentar evitar a morte dele. Hoje, Gabriel, de acordo com o advogado Lécio Machado, passa bem, continua namorando Lívia, que passou para medicina e está cursando lá em Vila Velha, o curso de medicina, o sonho dela. Os dois estariam namorando, ele estaria muito bem, continuando o tratamento de saúde dele, continuando com a vida dele, vida que segue, vida para frente, mas que o processo contra a Lívia ainda está na justiça, levando ali os trâmites necessários. A última informação que eu tive, a última movimentação foi no dia 9 de janeiro, um recebimento de algumas dúvidas que o juiz lá da 2ª Vara Criminal de Guarapari pediu ao advogado e ao Ministério Público para apresentar. O julgamento desse caso, que a polícia investigou e classificou como lesão gravíssima, acontece em março. Nós tentamos falar com as vítimas para poder saber que depois de um ano o que aconteceu, como eles estavam, mas o advogado dos dois disse o seguinte, que até a audiência nenhum dos dois pode falar. O advogado continua batendo na tecla que os dois foram vítimas de uma terceira pessoa numa tentativa de latrocínio, enquanto a polícia mandou o inquérito para a justiça, afirmando que Lívia teria sido a autora do fato que aconteceu gravíssimo, né, dessa lesão que abriu a barriga de Gabriel e que retirou praticamente por completo o intestino dele, George. Pois é, Suzy, a gente vê aí que o próprio Gabriel, na época, ele também inocentou a namorada dele, dizendo que eles foram atacados por uma terceira pessoa. Mas exames ali da polícia identificaram presença, não é, de algum alucinógeno. Você consegue recordar isso? Como é que foi essa perícia da polícia na época? Sim, foi bem comprometida, viu, George? Não é uma coisa que de imediato eles conseguiram verificar, não. Porque até a própria polícia, na época, não acreditava que isso poderia estar acontecendo, porque era fora da curva, era surreal que um fato desse tivesse acontecido. Pois bem, parece que os dois teriam usado LSD naquele dia. Só que as investigações mostraram que era muito mais do que isso, que poderia ser uma droga parecida, mas não seria LSD e sim fentanil. Eles teriam consumido essa droga bem alucinógena ali na areia da praia e depois ainda, na composição da anestesia que Gabriel teve que tomar no Hospital Estadual de Emergência para poder fazer a cirurgia, ele tomou mais uma alta dose. Mas a investigação partiu exatamente disso, que os dois, ao comprarem essa droga, que é bem forte, né, uma droga sintética, que é o LSD, poderiam, na verdade, estar consumindo fentanil, que não seria parte dessa droga da maneira como foi feita. Mas sim, teria esse alucinógeno aí e que poderia ter provocado uma ilusão na jovem que imaginou estar no centro cirúrgico e usou o próprio namorado como uma isca aí, né? Ou melhor, como uma pessoa que ela queria treinar. George. Pois é, Suzy, um caso aí que chocou a todo mundo, né? Surreal essa história. Parabéns mais uma vez para você, que deu essa notícia em primeira mão e a gente seguiu aí ao longo de todo o ano passado falando nisso e agora também dando as respostas aqui para os nossos amigos do TN. Valeu, Suzy, obrigado pelas informações. Pessoal, o Espírito Santo fechou o ano de 2022 com 1.052 homicídios. Número alto, mas menor se comparado a 2021, quando foram registrados 1.120 mortes. De acordo com o secretário de Segurança Pública, 80% dos crimes estão relacionados ao tráfico de drogas.
Vila Velha, a cidade de Vila Velha, lidera a lista com 159 mortes, seguido pelo município da Serra, com 134 homicídios, e Cariacica, com 122. Jorge Uri de Almeida, de 19 anos, está na calçada enquanto um amigo anda pela rua. Antes deles chegarem na esquina, são surpreendidos. 2 homens aparecem e atiram contra a vítima. O ajudante de mecânica, de acordo com o pai, estava na região metropolitana para ajudar um amigo. O crime foi em março de 2022, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Um dos mais de 150 assassinatos registrados ao longo de todo o ano passado em Vila Velha. A cidade passou de 139 homicídios em 2021 para 159 em 2022. Foi a cidade onde mais se matou no último ano em todo o estado. Ano, inclusive, que a Delegacia de Homicídios de Vila Velha, até então anexada ao DHPP na capital, ganhou sede na cidade. Nas primeiras colocações do ranking da violência ainda estão outros municípios. Serra, com 134 casos, Cariacica, com 122 e a capital Vitória, com 70 assassinatos cometidos no último ano. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E a guerra do tráfico de drogas é o principal motivo das mortes, direta ou indiretamente, em todo o Espírito Santo. Numa faixa etária que nos preocupa muito, que vai de 14 a 21 anos, 80% desses homicídios são cometidos com arma de fogo e 80% estão ligados a essa questão do tráfico de entorpecentes. De acordo com o secretário de Segurança Pública, a união entre as forças de segurança, tanto do Estado como as municipais, é a melhor forma de combater o crime. A integração com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e as secretarias afins da Prefeitura que realizam operações em conjunto, isso para a gente é fundamental e traz um resultado muito positivo para a sociedade. Apesar dos casos, quando se fala em dados gerais envolvendo todo o Espírito Santo, houve redução de um ano para o outro, de 1.120 para 1.052 homicídios. O que o senhor acredita que ajudou, contribuiu para essa diminuição? Sem dúvida nenhuma, o programa Estado Presente, coordenado na pessoa do governador Renato Casagrande, que visa exatamente a diminuição dos homicídios no Estado do Espírito Santo. Esse programa se divide em 2 eixos, que é o eixo social, buscando tirar principalmente os jovens que são cooptados pelo tráfico de entorpecentes, e no eixo policial, as operações, as prisões, a prevenção que a gente faz, principalmente nas áreas em vulnerabilidade social que estão muito ligadas ao tráfico de entorpecentes. Os dados do Observatório de Segurança Pública apontam também diminuição nos casos de feminicídios. Em 2021, foram 39 registrados contra 31 ao longo de todo o ano de 2022 aqui no Espírito Santo. Desses, 10 ocorreram na região metropolitana. É um número, claro, ainda alto quando se fala em combate à violência contra a mulher. Esse é um dado ainda muito triste no estado do Espírito Santo, mas cada vez que a gente tem uma redução é importante registrar. É um crime muito difícil de ser feita a prevenção, porque geralmente é entre 4 paredes, numa situação machista em que o homem ainda encara a mulher como objeto dele, mas assim, é trabalho intenso da Polícia Militar, da Polícia Civil, coordenados muitas vezes pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. A Polícia Militar faz um trabalho sensacional com a Patrulha Maria da Penha, que visita as mulheres vítimas de violência doméstica, e a Polícia Civil, por sua vez, com o projeto Homem que é Homem, que tenta expandir no Estado para desmistificar, para retirar essa questão do machismo desse homem e trabalhar em sociedade a convivência do homem e mulher da melhor forma possível. Dos 78 municípios do Estado, 13 não registraram nenhum assassinato ao longo de 2022. A cidade de Ponto Belo é um exemplo. Há quase 6 anos está sem ocorrências do tipo. Em contraste com a paz de algumas cidades e com os números que caem, esses dados são vidas perdidas e que, infelizmente, continuam sendo perdidas em apenas 17 dias do ano de 2023. É um desafio que permanece: combater a violência.
Então nós precisamos atacar todas as frentes possíveis, no que concerne a nossa parte, continuar indo para cima de traficantes, de homicida, que tem uma responsabilidade imensa nessa questão dos homicídios, e buscar sempre o apoio do Ministério Público, Poder Judiciário, para aquelas pessoas às quais os inquéritos foram concluídos, que sejam definitivamente condenadas e que cumpram essa condenação em regime fechado. Retirar esses caras de circulação para a gente é fundamental. O secretário traz um dado novo aí, né, que a gente vinha falando de 70% dos homicídios são causados pelo tráfico de drogas, mas o secretário acabou de dizer que esse número aumenta para 80%, então de cada 10 mortes, 8 são causadas pelo tráfico de drogas, e vale ressaltar que o tráfico de drogas não é feito só por quem vende, é feito também por quem compra, e a maioria dessas pessoas estão dentro das suas casas, em seus apartamentos, e não sofrem o que essas comunidades sofrem. Por falar em violência, gente, vamos para falar de Cariacica, em que um pastor foi baleado no meio da rua. É isso mesmo, Vanusa Santana, você acompanhou essa ocorrência, traz todos os detalhes para a gente. Ô Vanusa, a vítima pode ter sido confundida? Boa tarde para você. Muito boa tarde, George, boa tarde aos amigos do TN. Bem, essa é a primeira linha de investigação da polícia, porque no local eles ficaram sabendo que esse rapaz que foi baleado aí com 3 tiros no bairro Novo Horizonte é uma pessoa acima de qualquer suspeita, não teve problemas com ninguém nos últimos dias, estava ali no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, porque havia ido lá para poder visitar um terreno da mãe dele. Ele já voltava para casa, que ele mora em Vila Velha, quando foi aí abordado por criminosos que atiraram no carro dele, ele estava com o vidro fechado, atiraram no carro dele, ele acabou aí sendo atingido com 3 tiros. Um dos disparos acertou o pescoço dele e ele encontra-se agora numa unidade de terapia intensiva do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Está, infelizmente, sem os movimentos da perna. Na manhã de hoje a gente foi até o bairro Novo Horizonte, conversamos um pouco com algumas testemunhas e também com a esposa desse pastor de 25 anos. Vocês de casa acompanham agora a reportagem que eu e o Francisco Abreu produzimos. Vamos acompanhar. O carro ficou crivado de balas. Na parede da igreja, a marca de um dos tiros. O cano de água também foi atingido e quebrado com a força do disparo. O cenário é a Rua dos Jornalistas, no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. A vítima, um pastor de 25 anos, que acabou baleado dentro do carro. O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira. Segundo testemunhas, o pastor teria vindo ao bairro Novo Horizonte nessa segunda-feira para ver o terreno da mãe dele. Por algum motivo, ele parou o carro aqui, em cima dessa calçada, quando homens armados abordaram ele e ordenaram que ele saísse do carro. Assustado, o pastor acelerou. Nesse momento, os bandidos descarregaram as armas, atiraram diversas vezes. Um dos tiros acertou o pescoço do pastor. Ele foi naquela direção ali, só que acabou perdendo os sentidos e bateu nesse muro. O homem conseguiu sair e ficou caído ao lado do veículo. De casa, esse morador ouviu os disparos. Aí vi 2 disparos e em seguida houve uma rajada de tiros. E também logo uns minutos depois a gente ouviu alguém pedindo socorro. O homem foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Na hora que o carro bateu, a porta do carro abriu e ele estava pro lado de fora do carro. Estava consciente? Estava consciente, ele mexia com as mãos. Tinha alguém perto dele, que eu não sei quem era, mas falava com ele para se acalmar, ele ficava quietinho. A família acredita que ele tenha sido confundido com algum criminoso. Ele me ligou da primeira vez, eu atendi e falei, oi amor. Ele tem uma mania de andar com os vidros do carro escuro. E como lá no bairro, onde aconteceu, está tendo guerra do tráfico de drogas, porque recentemente mataram alguns traficantes, e pode ser que eles confundiram ele com rivais e por isso atiraram no carro. O pastor permanece internado na unidade de terapia intensiva do hospital. Ele está sem os movimentos da perna. O médico me falou isso ontem, que eu não estava sentindo o movimento das pernas e que ele pode ter uma chance de não andar mais. Nossa, que triste, né? A gente conversou um pouquinho mais com essa
esposa do pastor, ela disse que sábado agora, sábado que vem, eles planejavam fazer uma festa para comemorar o aniversário dele de 26 anos. A gente torce aí para que essa festa ela seja prorrogada, mas que eles consigam fazer essa festinha de aniversário e ele se recupere rapidamente. Bem, a gente entrou em contato com a Polícia Civil para poder pegar mais informações sobre o caso. Essa investigação vai ser feita, está sendo feita pela Delegacia de Homicídios de Cariacica. A Polícia Civil pede, se alguém aí está vendo agora essa matéria, está vendo sobre o assunto, tem alguma informação para a polícia, que entre em contato com alguma delegacia mais próxima ou então pelo Disque Denúncia, que é o 181. Volto com você, George. Esperamos uma apuração rápida desse caso, e a melhora aí do pastor. Valeu, Vanusa, obrigado pelas informações. Pessoal, olha que triste coincidência. Um servidor de Santa Teresa morreu em um acidente de trânsito. E foi na mesma estrada em que o filho dele também morreu no ano passado. No sábado à tarde, Giliardi Escotá seguia de moto pela rodovia 261 em Santa Teresa, quando foi atingido por um carro que invadiu a contramão da pista. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu na manhã de domingo. O motorista que causou o acidente fugiu do local, mas foi localizado pouco tempo depois. Ele passou pelo teste do bafômetro. O resultado deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. O acidente que matou Giliardi foi na mesma estrada onde o filho dele se acidentou no início do ano passado. Vinícius Escotá tinha 21 anos e também estava de moto. Muito triste, né? Vamos falar agora de reforço na segurança das escolas de Vitória. 103 unidades vão receber o botão do pânico. Quem tem as informações para a gente é Vitor Zucolotti. Vitor, isso acontece aí depois, que aquele jovem também invadiu a escola lá em Jardim da Penha e também o caso de Aracruz, que causou comoção geral em todo o estado. Boa tarde para você. Jorge, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, tá? Inclusive nós estamos aqui em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Heber Lousada Zipinotti, onde aconteceu aquela situação de invasão que a gente viu, todo o TN durante alguns dias no mês de agosto do ano passado. Hoje à tarde acontece uma solenidade durante a tarde para a distribuição desses botões. 103 unidades de ensino aqui da capital vão receber e 5 centros de ciência, educação e também cultura. Esse dispositivo, esse botão do pânico, exatamente aí pensando na segurança dos professores, dos alunos, dos servidores da educação aqui no município. Como você falou, Jorge, o que chama atenção aqui é essa questão do botão do pânico foi considerada e a prefeitura também entrou em contato e buscou esse dispositivo depois que em agosto um jovem de cerca de 18 anos invadiu aqui a escola em Jardim da Penha, a escola de ensino fundamental da prefeitura Heber Lousada Zipinotti. Isso aconteceu no mês de agosto. Esse ex-aluno na realidade, ele estava armado com bestas, que são armas que dá para você tirar flechas, um arco e flecha, coquetéis Molotov também, para poder tentar fazer algum tipo de incendiar a escola, já que é um produto inflamável. Ele foi contido e preso durante aquela época, continua detido e o caso, é claro, chamou bastante atenção, assustou muitos alunos e a gente também ficou, claro, falando sobre esse caso durante muito tempo. Depois disso, em novembro, infelizmente, aconteceu aquela tragédia em Coqueiral de Aracruz, em Aracruz, onde 4 pessoas foram mortas por um aluno de apenas 16 anos que entrou em 2 escolas armado, atirou contra diversas pessoas, diversos alunos, diversos professores. 3 professoras morreram de uma escola pública e uma aluna de 12 anos de uma escola particular, além de diversos feridos. Nós contamos também a história de um professor que teve a vida salva por conta de um notebook que acabou absorvendo a bala que acabou sendo, que esse adolescente atirou para ele. Então, por conta disso também, a gente reforça essa situação agora de segurança, pelo menos aqui na capital, e também fica de olho em outras situações envolvendo segurança, o que deve ser feito ao longo desse ano de 2023, para que a gente não tenha que passar para você de casa notícias tão tristes como a que aconteceu aqui em Jardim da Penha. Graças a Deus foi uma fatalidade, mas ninguém ficou gravemente ferido, só arranhões
vez mesmo, e também que a gente não tenha que passar novamente coisas relacionadas como que aconteceu nas duas escolas de Aracruz. Lembrando que as aulas aqui na capital ainda não começaram, o pessoal está de férias e esses botões então serão entregues durante a tarde numa solenidade e aí então devem ser distribuídos ao longo dessas 103 unidades e também 105 centros, né, de ciência e tecnologia. A gente espera aí uma eficácia e quem sabe, né, Jorge, que se de fato esse dispositivo se mostrar eficaz, seja também adotado em todo o estado, em todas as escolas, para que a gente possa ter segurança dentro de um ambiente que necessita tanto e forma pessoas para o amanhã. São essas as informações, meu amigo. Eu volto com você no estúdio. É que forma pessoas para que não causem esse tipo de ação também no futuro, né? Realmente uma ação muito importante aí, esse botão do pânico. Parabéns à Prefeitura. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Pessoal, em Cariacica, um jovem foi brutalmente espancado no meio da rua. Ele apanhou a golpes de taco de sinuca e foi socorrido em estado grave. No chão, se contorcendo de dor, está André Alves de Oliveira, de 29 anos. Ele foi brutalmente espancado e deixado assim no meio da rua. De acordo com testemunhas, além de socos, André ainda levou pauladas. Até um taco de sinuca foi usado, arma do crime que ainda está na calçada. A agressão aconteceu no bairro Santana, em Cariacica, por volta das 11 horas da noite. De acordo com a informação aqui de testemunhas que preferiram não gravar a entrevista, André tinha um comportamento quando estava sóbrio e outro quando usava drogas e bebia. Aí ele se transformava e acabava arrumando confusão com todo mundo aqui. E as pessoas já estavam um pouco cansadas de tudo isso. Tanto que André teria sofrido várias vezes agressões durante o ano e até tentativa de homicídio. Tiveram pessoas que me disseram que não acreditavam que ele poderia sobreviver ao final de 2022. Não entraria vivo nesse ano. E praticamente foi o que aconteceu. Ontem ele teria de novo xingado e mexido com algumas pessoas aqui na rua e acabaram se aborrecendo bastante. E ali, nessa confusão que teve, onde ele foi espancado, a informação é de que 5 pessoas teriam participado dessa agressão. André foi socorrido. O estado dele era grave pela surra que levou. Uma parente que não quis se identificar contou que a vítima gostava muito de brincar e nem sempre esse modo dele era aceito, o que pode ter provocado a confusão. O crime agora será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. Como a Suzy disse, o crime é investigado pela Polícia Civil, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. Olha só, gente, terça-feira, 17 de janeiro, daqui a pouquinho, 2 amigos do TN vão ganhar mochilas com kit escolar completo. Pode mostrar a mochila aí. Uma promoção da TV Tribuna em mini preço. Fica de olho nos selos que aparecem ao longo do TN. Eles vão aparecer a partir de agora, né, Janine? A gente vai liberar uma linha, você liga e se acertar quantas vezes o selo apareceu, vai ganhar a primeira mochila do dia. Lembrando que esse selo que está aqui, pode voltar para mim para mostrar o selo. Ó, esse selinho que está aqui não está valendo, tá? É esse que vai aparecer aqui nas próximas reportagens para você contar, ligar e participar do sorteio. Então fique ligadinho que vale a partir de agora. Hoje cedo, gente, teve protesto por causa da falta d'água em bairros de Cariacica e Viana, hein? Imagina só nesse calorão você ficar sem tomar banho, com a casa suja, sem lavar roupa. Tem morador que está lavando roupa, sabe aonde? No Rio. As torneiras estão secas há quase uma semana. Logo no raiar do dia, os moradores dos bairros como Jardim Botânico, Caçaroca, Liberdade e Nelson Ramos, em Cariacica, encontraram a pista que sempre utilizam fechada. O motivo desse protesto? Os moradores de Coqueiral de Viana, bairro de Viana, fecharam a pista. Uma medida extrema que teve o objetivo de chamar a atenção para um problema antigo, cujas consequências podem ser vistas aos montes dentro do bairro. E em cada casa, o acúmulo de roupas e vasilhas, consequência do que reclamam, a falta de água no bairro. Já tem uma semana que está sem água e a gente lava o que pode para não gastar muita água, senão fica sem comida, né? E até banho tá difícil, porque criança pequena tem que tomar banho toda hora, quanto mais aqui, que tem que se suja. Aí a gente já correu atrás, até agora nada. Dona Vitória explica que a roupa do trabalho do marido precisou de um tratamento mais radical para ficar limpa. Ontem lavei
lá no rio. Ontem não, domingo, lá no Rio Jucu, um jaleco e uma calça para ele trabalhar. Caixa cheia de água em Coqueiral de Viana é artigo de luxo, viu? Tomar mais de um banho por dia também. Assim é na casa da dona Eutiene. 4 dias que nós estamos sem água aqui, ó. Não cai nada, ó. Nada. Todo mundo liga, eles vêm, enchem, mas assim, veio, foi embora, teve muitas que não encheu também, e a gente fica dependendo disso. Aqui também as roupas se acumulam. São 2 filhos. E sempre foi assim, não sai disso, a gente não sabe o que fazer mais. Pois é, chegamos também na casa da dona Beth, que mora aqui com os 2 netos, a Laísa, o Pablo e a dona Beth, que tem 54 anos e já mora nesse local há quase 30. Dona Beth, tem água dentro de casa? Não temos, não tem água nenhuma, nem para fazer café. A senhora pode mostrar pra gente que a gente gosta de ter certeza da situação. Era aí. Tá aberto. Há quanto tempo tá assim? 6 dias. Agora mostra pra gente aqui como é que tá a casa da senhora. Tá aí, ó. Desse jeito aí, ó. Tem 6 dias que nós não tem água para lavar nem os pés. O líder comunitário do bairro coleciona protocolos de pedidos feitos à CESAM. Mas as avaliações da empresa quando vem ao bairro, segundo o Leonardo, nunca resolve o problema mais grave que eles têm. A equipe vai até o local, não tem cano quebrado, não tem nada, mas a falta de água continua. Nós estamos sem fornecimento de água, né? Algumas pessoas ainda têm a caixa d'água, tem algum lugar para armazenar. Ainda segurou 1 dia, 2, mas tem muita gente que não tem, entendeu? Tem pessoas idosas, pessoas acamadas, tem gente com crianças. São mais de 300 famílias que estão sem o abastecimento de água. 6 dias sem água, gente. Desumano isso, hein? A gente procurou uma resposta da CESAM. Vamos ouvir o que ela disse sobre esse problema. Já tive contato hoje com a liderança comunitária. Enviamos caminhão-pipa já para fazer um atendimento primário ao pessoal. Enviamos uma equipe especializada em busca de vazamentos, controle dos registros locais, as elevatórias que mandam água para essa região. Todo esse levantamento está sendo feito hoje. E amanhã, à tarde, vamos ter uma reunião com a liderança comunitária do bairro para traçarmos um plano de ação com medidas estruturantes na distribuição local ali de água e também nas medidas de regularização das residências. Pedimos desculpa e qualquer problema que tiver sobre falta d'água, acionar os canais da CESAM 115, que estaremos sempre dispostos a estar atendendo. É isso aí, né? Menos discurso e mais solução. Pessoal, surtos de dengue, zika e chikungunya acendem um alerta no Espírito Santo. Só nas primeiras semanas desse ano, o número de casos de dengue já é quase 5 vezes maior que em todo o ano passado. Vamos ver o que disse o secretário de Vigilância em Saúde. Quase chegando no fim do ano 2022, nós registramos 176 casos. Uma semana depois, foram 284. E na semana primeira, a primeira semana e a segunda semana de 2023, foram exatamente 718 casos em cada uma. E a dengue, infelizmente, é uma doença que ela também causa óbito entre nós. O ano passado, 2022, foram 5 óbitos, já temos um óbito registrado em 2023. O nosso cuidado com o ambiente que nos cerca, ele é fundamental para que a gente elimine a água parada. A água parada é o que o mosquito precisa para se reproduzir. E esse papel a gente precisa cumprir porque vai proteger a sua saúde, da sua família, dos seus filhos. Cuidado sempre, né? Olha só, um gatinho precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para se livrar de uma enrascada em que ele se meteu. Olha só onde ele foi parar, no motor de um carro. E para piorar, gente, o rabo dele enrolou na correia do veículo. Perigoso também, né? Foi preciso cortar a peça para resgatar o bichano. Depois, já livre e em segurança, ele correu para casa. Esse caso aconteceu em Baixo Guandu, inclusive bem pertinho de onde, na semana passada, um outro gatinho aprontou. Ele subiu na copa de uma árvore, cerca de 11 metros de altura. Esse não tem medo de altura, né? Só saiu de lá com a ajuda dos bombeiros.
Vamos para o sorteio agora. Você contou direitinho quantos selos apareceram até agora. A gente vai sortear a primeira mochila do dia na promoção Volta às Aulas. Vale essa mochila aqui com todo esse material completinho, uma parceria da TV Tribuna com o Mini Preço. A linha está liberada, é o 3019-1465, 3019-1465. Vou pedir a ajuda de Giannini, se eu não ouvir quem está na linha, tá bom? Já tem gente aí, né? Alô, quem está falando? É Maria Lucena da Silva. Maria Lucena da Silva. Isso. Estou falando com você, abaixa um pouquinho sua televisão. Você está ao vivo aqui na TV Tribuna no TN1. Eu preciso saber o seu nome. Qual é o seu nome? Aham. Eu preciso saber o seu nome. Qual é o seu nome? É Maria Luciene da Silva. Da onde você fala, Maria Luciene? Da onde você fala, Maria Luciene? Do Ibis. Do Ibis em Vila Velha. Quantos selos apareceram até agora no TN, hein? Quantos selos apareceram até agora no TN, hein? 2. Acertou! Cadê as palmas? Tem palmas aí, Thiago? Cadê as palmas? Parabéns! Você levou para casa essa mochila aqui completinha com todo esse material escolar. Fica na linha que a nossa produção vai falar com você. E você que está assistindo, daqui a pouquinho tem mais um sorteio, tá? Tá valendo a partir de agora. Você vai contar quantas vezes esse selinho aqui vai aparecer no cantinho da tela e vai ligar ao vivo para você ganhar essa mochila. É daqui a pouquinho. E a seguir, balão vira armadilha em dias de chuva em Cariacica. Motorista já sentiu prejuízo. Como proteger as crianças que nas férias vivem conectadas à internet? Você vai ver já já no nosso retorno. Você viu no início do TN1 que está sendo velada em Pedro Canário a família vítima de uma tragédia na BR-101 em Soretama, no norte do estado. Mãe, pai e 4 filhos morreram. A imagem do acidente é chocante. Era uma viagem para rever parentes, celebrar um aniversário e terminou nessa tristeza. O motorista pode ter passado mal ou até dormido ao volante, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e isso é um alerta importante. Vamos ver. As imagens feitas da cabine do caminhão mostraram o motorista passando pela BR-101. O carro de passeio invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. A cena chocante resultou na morte de todos da mesma família. O casal Marcos Souza Santos, 36 anos, e Edinalva dos Santos Costa, também 36 anos, e os filhos João Vitor, 12 anos, Juan Pedro, 8, Débora Vitória, 4 e Maria Luísa, de 1 ano e 4 meses, morreram. Segundo a PRF, Marcos havia saído de Macaé, no Rio de Janeiro, com destino à Bahia. Até Soretama, norte do Espírito Santo, foram em média 9 horas de viagem, com 528 quilômetros percorridos. A família tinha passado por Vitória às 2 horas da madrugada. O acidente aconteceu às 6 horas da manhã deste domingo. Ao que tudo indica, Marcos não descansou e seguiu viagem. Provavelmente, ele tenha dormido ao volante. Fez todo esse deslocamento durante a noite, madrugada, passando aqui na Grande Vitória de madrugada. Analisamos com a nossa perícia de que o veículo não deixou marcas no asfalto, ele invadiu a contramão. Então, assim, como não há uma tentativa de frenagem, uma tentativa de desviar, nós entendemos que houve ali, o condutor ele dormiu ao volante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Tráfego, 2 em cada 10 acidentes ocorridos no Brasil são provocados pelo sono ao volante. É preciso ficar atento e evitar tragédias. Mas o que fazer para evitar o cochilo ao volante? O ideal é se programar para não ter que pegar o período noturno na estrada, viajar durante o dia. E ele tem que saber que na véspera dessa viagem ele tem que se preparar, principalmente na noite que antecede o dia que ele vai viajar. Então, refeição leve na véspera da viagem, tentar se programar para dormir de 7 a 8 horas. Ainda de acordo com especialistas do sono, é importante que o motorista fique com o banco mais inclinado. Se o carro tiver rádio, com som alto. Outra dica importante é com os horários da viagem. De acordo com a Associação Brasileira de Neurologia, os 3 piores horários são depois do almoço, entre meio-dia e 3 horas da tarde, depois do jantar, entre 8 e 10 da noite e principalmente
durante a madrugada, entre 3 da madrugada até as 6 horas da manhã. Durante o percurso da viagem, se programar para fazer as paradas a cada 2 ou 3 horas, para descansar, tentar não se valer de estimulantes como cafeína ou nenhum outro tipo de estimulante. Outra orientação da especialista em sono é parar para descansar e não subestimar o cansaço. Vamos lembrar que a principal causa de sonolência diurna, uma das principais, é a privação de sono, é dormir menos que precisa. E às vezes, pela própria ansiedade que antecede a viagem, né, a gente nem sempre consegue ter uma noite de sono muito boa, então isso é muito importante. Pois é, gente, sobre a família, eles seguiam para um aniversário de 15 anos e queriam fazer uma surpresa. Por isso, pegaram a estrada direto, sem parar. O sepultamento será amanhã em Pedro Canário. 3 pessoas foram levadas para a delegacia ao serem flagradas com um armamento pesado dentro do carro. O fuzil calibre 7,62, identificado com o brasão do Exército, e uma arma de fabricação caseira, semelhante a uma .40, estavam embaixo do tapete do veículo. A abordagem aconteceu no bairro Porto Dourado, na Serra, após denúncias anônimas. O homem que dirigia o carro ainda tentou fugir, mas acabou batendo na lateral da viatura da Guarda Municipal. Ele e os comparsas foram levados para a delegacia. Com o trio, munições também foram encontradas. Eduardo Pinheiro já está aqui depois de curtir 2 semaninhas de férias, né, Eduardo? Merecido não sei, hein? O assunto de hoje tem a ver com férias, né? Tem a ver com férias, ó, garotada de férias, sem dever de casa, sem escola, com muito celular na mão. As crianças e os adolescentes ficam muito tempo conectados nesse período, já ficam normalmente e agora mais ainda, né? E assim, pessoal, mais expostos a ameaças virtuais. É exatamente isso, Eduardo. Boa tarde para você. Vamos fazer o seguinte, o seu microfone não está funcionando nesse momento, tá? Então a gente vai agora falar um pouquinho dos amigos do TN, né, que tem uma espécie de tartaruga, que a gente vai ver agora o vídeo para a gente acertar o seu microfone. Pode rodar aí, por favor. Encontrei essa tartaruguinha no meio da pista. Parei para socorrê-la. Porém, aqui em casa eu não tenho como criar esse negócio. Eu não entendo, não sei se é tartaruga, não sei se é cágara, não sei o que é jabuti. Por isso eu estou tentando o projeto Tamar para salvar essa bichinha, porque se eu soltar no mato, pode ser que ela não seja do mato, vai morrer. Se eu soltar na água, pode ser que não seja da água, vai morrer. Então o projeto Tamar me ajuda nessa empreitada aí. Ó como ela é, ó o casco dela, ó. Pequenininha, ela novinha. Merece viver, gente. Ajuda nós aí. Falou? Um abraço aí. Pois é, o seu xará Eduardo, olha, a gente demandou à Polícia Ambiental, né, mas até agora a gente não teve retorno. Vamos esperar, se a gente tiver uma resposta até o final do jornal, a gente diz aí para o senhor. Bom, Eduardo, e agora, hein? A gente estava falando garotada de férias, curtindo, mas mexendo mais no celular. Eles ficam expostos a essa violência, a ataques hackers, a pornografia infantil. Como é que funciona isso? Com certeza, Jorge. Em virtude das férias escolares, é natural que crianças e adolescentes fiquem mais tempos conectados e, com isso, aumenta o tempo que eles estão sujeitos às ameaças virtuais. Nós separamos aqui algumas dessas ameaças para que você, papai, você, mamãe, fique atento à navegação do seu filho e da sua filha. Isso é muito importante. A gente vai estar mostrando aqui agora, olha só, principais ameaças online, tá? E vamos falar também qual que vai ser o risco inerente a essa ameaça. Por exemplo, conteúdo impróprio. A gente tem que estar atento se o seu filho e a sua filha está acessando conteúdo que é próprio para a idade dele. Então, cuidado com conteúdo adulto, cuidado com conteúdo com violência e com a própria linguagem. Outro aspecto é o cyberbullying. Eles estão de férias, mas estão se comunicando nos grupinhos, Jorge, nos grupinhos da turma, estão ali interagindo. E nesses grupinhos de turmas pode estar ocorrendo ali também o cyberbullying, ameaças, insultos, xingamentos, humilhações. Os pais precisam ficar atentos a isso para monitorar se o filho não está sendo vítima e também se não está praticando. Não é só pensar que seu filho vai ser vítima, não. Ele pode ser também autor aí do cyberbullying. Isso aí tem implicação criminal. Muitas vezes a vítima se silencia também, né? Por isso que é importante ficar de olho. Exatamente. A vítima se silencia e todo mundo tem responsabilidade, porque quem está vendo, quem está testemunhando, se silencia, isso pode se voltar contra a sociedade no futuro. Nós temos diversos exemplos aqui no Espírito Santo, inclusive.
Outra dica importante aqui, outra ameaça que a gente monitorou, desafios perigosos. Papai e mamãe, cuidado que existe aí um rol muito grande de desafios perigosos, do adolescente sendo desafiado a se mutilar, a se cortar. Tem também vários desafios que ficaram famosos, o desafio da baleia azul, né? Jorge ficou assim mundialmente conhecido. Então, cuidado aí com esses desafios perigosos, prepare, vacine seu filho contra qualquer tipo de desafio perigoso que não vale a pena. E os pedófilos não estão hoje mais nas vias públicas oferecendo choquito, algodão doce e bala. Estão oferecendo nas redes sociais e nos programas de mensagem instantânea, principalmente o WhatsApp, oferecendo dicas para passar em jogos e também, muitas vezes, dicas para a pessoa ter um engajamento maior nas suas redes sociais. Já trabalhei em muitos casos dessa natureza. Então, papai e mamãe, fiquem atentos aos pedófilos que eles estão hoje no mundo digital. E, por fim, o vício nos jogos online. É natural que o adolescente e a criança fique mais tempo nos joguinhos e os vídeos online têm o risco dele estar conversando com alguém, com uma pessoa mal intencionada, mesmo com um pedófilo. Então, cuidado com os jogos online e pode ter consequências desagradáveis para toda a família. O adolescente vai deixar de fazer atividades físicas, atividades sociais, e isso vai prejudicar o adolescente como um todo. Agora, como é que faz essa vigilância, o Eduardo? Tem a senha? Né? Deixa o filho usar a sua rede social. Como é que o pai pode fazer isso de uma forma mais eficiente? Perfeito. Em relação a crianças, o ideal é fazer uso de um software de controle parental. Existem diversos no mercado, gratuitos e pagos. Então pesquise lá, está na internet, software de controle parental. É muito importante para você estabelecer os limites, os controles de criança. Já em relação ao adolescente, o mais efetivo, papai e mamãe, é o diálogo, é a conversa, é a orientação. Se houver a necessidade de instalar também um software de espião, de controle parental, se o adolescente colocou uma senha e o pai e a mãe não têm mais acesso ao dispositivo do adolescente, aí é o caso sim de instalar um dispositivo desse no aparelho do adolescente. Ótimas dicas, Eduardo. Obrigado aí pela sua participação. Voltando ao trabalho, até terça-feira que vem, né? Até terça-feira que vem, né? Em breve. Valeu, obrigado. Okay. Pessoal, em Cariacica, um valão se tornou uma perigosa armadilha em dias de chuva. Sem proteção e sinalização, vários pedestres e veículos já caíram no local. Um deles foi o Felipe. Sem conhecer a região, acabou ficando submerso no valão. Foi uma luta para conseguir sair. Passados 4 dias, o carro ainda estava na água. O dono, Felipe, é quem dirigia no dia do acidente durante uma chuva forte. Eu tentava acessar aquele morro lá para sair de dentro da água, porque a água estava subindo muito rápido devido à chuva muito forte. Foi onde eu me deparei nessa rua e eu acabei caindo nesse valão aqui, ó, que não tinha nenhuma sinalização, não tinha nada. O rapaz chegou a ser arrastado pela correnteza e teve um corte profundo na cabeça. O meu carro entrou para dentro desse valão com a correnteza da água, entendeu? Batendo nos muros, batendo nas árvores. Foi aonde ele, do nada, ele submergiu e ele afundou. Foi onde eu passei uns momentos de desespero dentro do carro, com o carro debaixo da água e eu lá dentro, com o carro entrando de água. Como foi que você conseguiu sair dali, Felipe? Eu consegui pegar um copo que estava dentro do meu carro de alumínio e eu consegui quebrar o vidro. Foi onde eu consegui sair nadando por dentro da correnteza do rio e fui embora. Os moradores contam que assim que a chuva começa a cair, a água começa a subir e ela fica no mesmo nível da rua, do outro lado do valão. É aí que isso daqui vira uma armadilha. Assim como o Felipe caiu nela, outras pessoas já foram vítimas aqui. É a 4ª vez. Tarde da noite aconteceu com uma moça, caiu. Ela veio e quando chegou aqui, ó, ela não sabia, caiu. O carro do meu irmão, que foi o primeiro carro que eu fiquei sabendo. Daí quando chegou nessa posição da vala, foi que aonde os moradores correram e socorreu e ele não foi embora de água abaixo, senão teria ido. Outro problema é que não tem sinalização ou alguma proteção às margens do valão. Quem não conhece a armadilha. Porque a água e a profundidade da vala se confunde, o cara não sabe em que altura está. Entre a solução e um paliativo, o paliativo seria sinalização e alguma coisa que bloqueia aqui.
A ausência de sinalização também levou a outro acidente em Cariacica. Na semana passada, uma mulher de 72 anos caiu em um buraco. Eram mais de 4 metros de profundidade. A idosa teve que ser retirada pelos bombeiros. O município, o estado e o governo federal, a depender de quem que é o responsável pela via, tem o dever de fiscalizar essa via, e a não observância a esse dever gera ao estado a responsabilidade de reparar os danos sofridos pelo cidadão. Quem viveu uma situação como essa ainda luta para esquecer o pesadelo. Deus sabe os momentos que eu passei de aflição lá, entendeu? Eu só pensava no meu filho, pedi muito a Deus para não deixar eu morrer lá dentro, naquela situação, né? Eu tenho uma família para me criar e eles dependem de mim. Então, tipo assim, foi um momento de desespero mesmo, foi cena de filme. Olha, gente, a Prefeitura de Cariacica diz que trabalha constantemente na limpeza de rios, valões, bocas de lobo e de toda a rede de drenagem do município. Diz também que, em caso de alagamentos, as pessoas tomem cuidado e não transitem com os veículos e a pé em ruas alagadas. Mas o que a gente quer mesmo é que o principal seja resolvido, né? O problema aí do valão. E aí, você contou os selos da promoção Volta às Aulas, então eu vou chamar agora um amigo do TN para ganhar a segunda mochila. Essa daqui está caindo, mas não vai cair, recheada de material escolar. O telefone é o 3019-1465, 3019-1465. Já sei que já tem gente na linha que o pessoal não está parando de ligar, nem espera o momento, né? Alô, quem está falando? Oi, Gil Alves. Gil Alves, você fala de onde, Gil? Santa Marta. Santa Marta Vitória, né? É. Quantos selos apareceram, Gil? 3. Aê, já bateram a palma antes. Parabéns, Gil. Ganhou aí a mochila repleta de material escolar. Vai para quem essa mochila, hein? Vai pro meu filho, de 15 anos. Uma economia tanto agora no início do ano, né? Nossa, vai a mão na roda, tá? Isso aí. Valeu, Gil. Obrigado por assistir a gente, tá bom? E ó, obrigado você... Valeu, obrigado. Você de casa pode participar até o final do mês, são 2 sorteios, tá? Você vai levar por dia 2 mochilas iguais a essa aqui. Essa aqui tá caindo, então eu vou levar para mim. Sabe por quê? Porque a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Até já. Estamos de volta, 12h58. Peças históricas foram furtadas do Museu de Muniz Freire. A Prefeitura da cidade identificou o sumiço de objetos e cédulas antigas de dinheiro. As peças não têm apenas valor material, mas fazem parte da cultura da cidade, tá? Diante desse crime, a segurança foi reforçada no museu para evitar que mais peças desapareçam. O furto foi registrado na Polícia Civil. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, gente? Na Grande Vitória já choveu hoje cedo, choveu no meio do dia, mas olha só, imagens ao vivo de Camburi, céu aberto, solzão, né? O tempo enlouqueceu um pouco hoje. Mas, segundo o Incaper, a terça-feira segue com sol entre nuvens e chuvas esparsas em alguns momentos do dia. E no norte e noroeste, na porção do oeste serrano, sul Caparaó e ABC Capixaba, aumento de nuvens e chuva à tarde. O calor continua e pode ter aí algumas pancadas de chuva, tá? Em Vitória, máxima pode chegar a 33 graus no termômetro, mas na realidade, nessazinha, esse número pode ficar muito maior. Olha só, a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal e eu te espero amanhã ao meio-dia. Até lá!